eu comecei a entender que Deus na verdade traz uma continuidade, pastor Henrique, de algo que Ele já está nos confrontando. Há umas três quartas-feiras atrás, Deus trouxe uma palavra para nós sobre Manassés. Quantos lembram da palavra de Manassés? Quantos lembram de Manassés? Quero ver, levanta a sua mão. Manassés, um dos reis de Israel, na verdade o pior rei que passou pela nação de Israel. Ele sacrificou até os seus filhos para poder ter poder, Adriana, e tantas coisas. E a Bíblia diz que Deus mandou avisá-lo, ele não aceitou. Então veio o juízo de Deus sobre a vida de Manassés e toda a nação de Israel. E quando ele estava no cativeiro na Síria, a Bíblia diz que ele se arrependeu, ele voltou ao Senhor. Então a misericórdia de Deus veio sobre a sua vida. E a palavra do Senhor diz que o Deus o trouxe novamente para Jerusalém, permitiu que ele voltasse a reinar sobre Israel novamente. E ele então eliminou tudo que ele tinha feito de ruim para a nação de Israel. Porém a semente ali ficou. E naquela palavra foi muito dura com a gente, Elisa. Deus falou: está na hora de nós tomarmos uma posição, porque senão vai vir o juízo. Eu creio que nós como igreja não entendemos na primeira. Então domingo passado Deus trouxe outra palavra de juízo para nós. Deus trouxe um confronto, uma exortação com muito amor, Jéssica. No livro de Jeremias, capítulo 12, se eu não me engano, verso 1. Capítulo 12, verso 1. Onde Deus fala que o povo voltaria para um cativeiro, e este cativeiro seria um cativeiro longo, porque tinham se afastado do Senhor. E Deus diz: o meu povo cometeu 2 crimes contra mim. O primeiro, eles abandonaram a fonte. Deus é a fonte, amém, queridos? Eles abandonaram a fonte. O segundo, cavaram suas próprias cisternas. Ou seja, Adriano, eles se afastam de Deus e começam a viver pela sua própria água, pela sua própria fonte. E a palavra que Deus nos trouxe no domingo é: conserta o seu caminho, se posiciona. Mas eu ainda acredito que, infelizmente, Renata, nós ainda como igreja não entendemos. Então na segunda-feira Deus me entrega essa palavra, e eu tremi na base na segunda-feira, porque de novo Deus está dizendo para nós: temos que tomar uma posição. Nós precisamos entender, queridos, que a bênção, que o favor, que ser perseguido pelas bênçãos de Deus, que viver a provisão de Deus, é consequência, resultado de uma vida de fidelidade, de uma vida de integridade, de uma vida de intimidade, de uma vida de dependência com Deus. E infelizmente hoje o que nós vemos, de novo eu tenho que repetir o que eu falei domingo, Emerson, nós vemos um grupo de pessoas que se chama igreja, que se diz igreja, que não vive o princípio da palavra de Deus e continua levando na brincadeira. Quando eu digo isso, eu digo no geral, mas também cabe a nós. Está na hora de nós pararmos, André, de ouvirmos aquilo que Deus está falando aos nossos ouvidos e dizer: por que fulano não está aqui? Beltrano precisava estar aqui, e a gente parar para ouvir. Está na hora de nós pararmos de chegar na igreja e continuar pensando no que não fizemos em casa. Nós estamos levando Deus na brincadeira, e o juízo de Deus, ele está vindo, igreja. Pelo amor de Deus, precisamos parar e pensar. Alguns de nós já estamos vivendo juízo na vida, na casa, na família, nas finanças. E entenda, juízo não é castigo. Quando eu falo juízo, Elis, eu estou falando de consequência. Alguns de nós já estamos vivendo as consequências, e nós achamos que é apenas levante do inferno. O diabo está se levantando contra mim. Não é o diabo, é a consequência. É o resultado do caminho que nós estamos trilhando. E nós ainda não entendemos isso. Quantos de nós, homens e mulheres, mas principalmente homens que estamos aqui, que a imoralidade faz parte da nossa vida, que a pornografia não sai dos aparelhos do celular, que a imoralidade não sai dos canais nas madrugadas? Quantos de nós que estamos aqui, que para poder ter um resultado extra no trabalho, para não ter um problema no trabalho, para ter algo a mais na vida, continua mentindo, trazendo engano e dizendo: não, mas é só uma mentirinha. Quantos de nós aqui não conseguimos segurar a língua dentro da boca e continuamos falando da vida dos outros, fazendo fofoca, maledicência?
Quantos de nós aqui estamos levando o reino de Deus na brincadeira e priorizando o reino de Deus somente quando é conveniente para nós? Não é essa igreja que Deus chamou. Não é essa igreja que Ele vai manifestar através dela. Quantos de nós aqui usamos máscaras? Aqui dentro é crente, lá fora continua falando palavrão. Gente, a Bíblia diz: não pode fluir água doce e água amarga de uma mesma fonte. E quantos servos de Deus, ou pelo menos que se dizem servos de Deus, que não conseguem controlar uma palavra que sai da sua boca, vai controlar qualquer outra coisa. Sabe por que nós estamos vendo coisas acontecendo no eixo Rio, São Paulo e principalmente Rio de Janeiro? Gente, pensa comigo, quantas calamidades aconteceram no Rio de Janeiro desde janeiro desse ano? Quantas? O CT lá do Flamengo pegou fogo, depois a enchente, depois o prédio que desabou, depois o vendaval, o que mais? Lembra comigo aí? Tem mais coisa ou não tem? Hã? O museu. Gente, tantas... Não, museu é na França, não é aqui. Estou falando Rio de Janeiro. Ah não, mas não foi esse ano, foi ano passado ainda, né? Mas tudo bem. Eu estou falando só esse ano. Essa semana eu vi a tempestade que veio lá em Ilhabela, próximo ali já do litoral carioca, e o vendaval e a tempestade foi para o Rio de Janeiro. Eu estava, pouco tempo tenho para assistir jornal ultimamente, e eu estava ouvindo aquela tempestade, eu estou ouvindo todas aquelas notícias. E quando eu subi para fazer meu devocional, logo depois do almoço eu tive que correr, porque de manhã foi aquela correria, eu não consegui. Eu falei, não posso sair à tarde sem fazer. Deus falou no meu coração: o que está vindo hoje sobre esses lugares é apenas juízo. É juízo. Rio de Janeiro diz que tem 43% de evangélicos no estado. Mas esses quase metade do estado não conseguiram acabar com o maior carnaval do mundo, que é a maior festa da carne e é o maior tributo a demônios que ainda existe no mundo. Cadê a igreja? Entenda uma coisa, queridos: nem todas as coisas ruins que acontecem para você é embate do inferno querendo derrubar você. Muitas delas são apenas consequências das nossas ações. E nós não paramos, nós não mudamos, nós não nos posicionamos. E por que, Odete? Eu creio que Deus ele tem nos confrontado. Gente, são 3 palavras, três mensagens sequenciais, Ivan, que Deus tem falado sobre posição, sobre conserto. E quando a gente começa a entender, Israel, me leva muito a compreender processo de integridade, caráter. Deus não está pedindo fanatismo e nem uma santidade impossível de acontecer. Deus só está pedindo uma coisa, Jaque: caráter. Quando você mente, você perdeu a sua integridade. Quando você engana, você perdeu a sua integridade. Quando você permite fluir da sua boca o que não é de Deus, você perdeu a sua integridade. Quando você deixa a imoralidade entrar dentro do seu casamento, você perdeu a sua integridade. Tem casais, queridos, deixa eu falar algo que é impressionante, é importante você entender. Tem casais que a vida deles é uma guerra, discussão atrás de discussão, contenda atrás de contenda. E às vezes, Márcia, eles dizem: eu não sei porquê. Claro que sabe. O que passa pela sua televisão de madrugada? O que passa pelo seu celular? O que você recebe e continua vendo, se alimentando daquilo? Todas as vezes que você deixa uma imoralidade entrar no seu aparelho, seja de televisão, do seu computador, ou do seu celular, você está deixando uma atuação maligna ter um acesso ao seu casamento. Está contaminando, está te arrebentando, está te enfraquecendo. Isaías 55, 6. Eu não sei se você já parou para prestar atenção nisso daqui, mas olha esse texto, Pepe, que é muito conhecido. Ele diz assim: busquem o Senhor enquanto se pode achar, clamem por Ele enquanto está perto. Você já parou para prestar atenção, Creibe, nas 2 palavras desse texto, enquanto? Sabe, Adriano, o que Deus está chamando nossa atenção hoje com amor e carinho? Ele está dizendo: conserta enquanto é tempo.
Conserta enquanto você tem oportunidade. Não é mais tempo de ser orgulhoso. Não é mais tempo de resistir às mudanças. Não é mais tempo de ter um coração fechado para a verdade de Deus. O que eu acho é que hoje Deus está nos dando talvez uma das últimas janelas de mudança. E vem, Jaqueline, um tempo de juízo, que nós vamos penar, se não nos posicionarmos. Diga comigo: misericórdia, Senhor. E por que, Priscila, que Deus talvez está nos confrontando tanto? Porque eu creio, Raquel, que Deus colocou essa igreja aqui na rodovia da uva. Nunca falei isso, é a primeira vez que eu vou falar isso. Nunca falei em altar, talvez já tenha falado por fora, que eu lembro e nunca falei em altar. Mas eu creio que Deus nos colocou nesta terra, neste lugar. Deus nos colocou nesta avenida com um propósito: nós sermos referência de integridade para esta cidade. Integridade. Quando alguém falar, eu sou membro daquela igreja, as pessoas vão falar: pode fazer negócio com ele, porque lá é gente séria. Não é a placa da igreja, é o evangelho que aqui está sendo implantado. Amém, queridos? Agora, se Deus quer que eu e você sejamos referência de integridade para a cidade de Colombo, eu pergunto: o que é o mínimo que nós temos que ter para poder trazer essa integridade? Integridade. Para trazer essa referência, integridade. Mas Deus tem nos chamado para um tempo de integridade, amém, queridos? Por isso que Deus está estreitando comigo e com você. Por isso que Ele está estreitando. Porém, se nós tomarmos uma posição de renunciar nossas próprias vontades para fazer a vontade de Deus, a Bíblia diz que Ele vai nos trazer a recompensa de 100 vezes mais. Só que Ele diz, não é apenas nesse tempo, Ele diz 100 vezes mais aqui e na eternidade. Marcos capítulo 11, depois eu vou ler a referência com você. Agora olha o tom que Deus fala conosco. Ele diz assim: busquem enquanto vocês podem achá-lo, clamem enquanto Ele está perto. Ele diz, ainda dá tempo, está na hora de tomar uma posição e tirar para fora tudo aquilo que é lixo, que não presta. Ele diz, ainda dá tempo de vocês tomarem uma posição e viverem o meu propósito em suas vidas. Ainda dá tempo. Vocês só precisam querer. Olha a parte que continua o texto ali. Ele diz que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau abandone os seus pensamentos. Aí alguém, Gesiel, pode dizer assim: ah, não, pastor, essa palavra aí na verdade não é para a igreja. Essa palavra aí é para ímpio. Eu não sou ímpio, eu sou santo. Por favor, preste atenção. O profeta Isaías aqui, pastora Bruna, está falando com a nação de Israel, que precisava viver um processo de restauração. Esta palavra, Júlia, era para crente, era para o povo de Israel. O problema é que o povo de Israel, Marcelo, estava vivendo igual viviam os ímpios. Por isso que ele usa esse termo, irmã Norli, o ímpio, volte. Por isso que ele usa esse termo, o homem mau, volte. E será que nós não estamos vivendo como os ímpios? A TV a cabo que você tem na sua casa é uma TV a cabo de ímpio ou de justo? A forma que você leva as suas contas é de ímpio ou de justo? A forma que você trata o seu casamento, a sua família, é de ímpio ou de justo? As coisas que entram no teu celular, no teu e-mail, no teu WhatsApp, é de ímpio ou de justo? Não adianta nós dizermos que nós somos justos se ainda agimos como ímpios. Ele diz que o ímpio abandone o seu caminho, que o homem mau abandone os seus pensamentos e voltem-se para o Senhor. Por que se voltar ao Senhor? Porque se voltarmos a Ele, a Bíblia diz, Ele terá misericórdia. Ele diz, volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Sabe o que Ele está dizendo?
a porta da misericórdia ainda está aberta. Eu não sei para quem é essa palavra. Eu não sei para quantos é esta palavra. Eu não sei. Mas eu tenho certeza absoluta de uma coisa: nós precisamos nos posicionar. Essa palavra não é para um ou outro, a palavra é para toda a igreja. Quem está me entendendo, diga amém. Porque se fosse para um ou dois, Deus me dava a palavra e falava: entrega para ele. Deus está entregando para todos. Essa palavra, ela tem dois destinos, Ivan. Ou o destino de juízo, e quando vier o peso vai ser complicado. Ou o destino de misericórdia, que é nos voltarmos a Ele, tomarmos posição e vivermos o resultado desta posição. A minha pergunta é: qual é o preço que você quer pagar? Moacir, eu não estou pregando para vocês, eu estou pregando para mim também. Hoje, enquanto eu preparava esse esboço, eu falava: Deus, o que eu preciso fazer? Porque eu também estou passando por esse vale junto com a igreja. De alguma forma nós estamos falhando. E a palavra que foi muito clara de Deus para mim é sobre esse processo que Deus quer trabalhar em nossa intimidade com Ele, nosso relacionamento com Ele, nossa integridade com Ele. Sabe por quê que talvez nós não temos frutos? Você não tem os frutos que você gostaria de ter? Você já parou para pensar por quê? Por que será que você não consegue viver o pleno de Deus na sua vida? Você vê o outro recebendo e você não recebe? Por que será que você fala para Deus: me usa, me usa, me usa, e você ainda não tem sido usado como gostaria? Por que será que você tenta deixar as coisas e elas continuam ainda encalacradas em você? Por que será que ao invés de você ter resultados, você ainda só tem consequências? Talvez porque nós não temos nos voltado a Ele. Eu sei que é difícil a gente falar sobre isso, mas está na hora de nós começarmos a tomar uma posição. Continua no texto lá comigo. Vai comigo no verso 8. Verso 8. Ele diz: busquem enquanto se pode achar. Depois ele diz que o ímpio abandone o seu caminho, tira fora da sua vida. E aí no verso 8 ele diz: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são iguais aos caminhos de vocês. Assim como os céus é mais alto do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ele está dizendo: os meus pensamentos e os meus caminhos não são iguais aos de vocês. Por quê? Porque Deus pensa além do que nós pensamos. Nós muitas vezes estamos tomando posições para termos resultados aqui, e Deus está nos chamando para vivermos uma vida, para termos uma vida eterna. Deus não está preocupado muito com o que você vai viver aqui, quanto Ele está preocupado com o que você vai viver na eternidade. Sabia que tem gente que vai precisar viver nessa terra uma vida de simplicidade e às vezes até de falta, porque o dia que ele se afasta de Deus? Sabe por quê? Que tem coisas que às vezes nós pedimos e não recebemos, porque Deus sabe, irmão Luiz, que tem coisas que se Ele der para alguns de nós, nós vamos trocá-lo pelas coisas. Por isso que Ele diz: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Por quê? Porque Ele conhece a eternidade. Eu e você só conhecemos o agora. Deus não pensa apenas o que Ele pode fazer você se alegrar agora, até porque a nossa mente não consegue imaginar para onde Deus vai nos levar. Deus sabe qual é o destino que Ele tem para você.
E Ele sabe o que Ele colocar nas suas mãos, como vai mexer com o seu caráter, a sua integridade. Tem gente que diz assim: não, Deus, se o Senhor me der, eu te prometo que eu nunca vou afastar. Deus está cansado de discurso. Deus fala: calma aí que você não está pronto. Quem está me entendendo, diga amém. Você quer viver uma vida plena nessa terra e ter uma vida plena na eternidade? Sim ou não? Sim. Integridade. Seja íntegro. Não importa se os outros estão fazendo. Não, mas é que os outros fazem, não se preocupa com isso. Não, mas é que se preocupa com isso. Faça a sua parte. Mas se eu fizer a minha parte do jeito íntegro, eu não vou conseguir sobreviver. Então você não acredita na palavra de Deus. Ah, mas é que eu sou fraco. Então está na hora de ser forte. Olha para mim aqui, tirando o pecado de cocaína e de alcoolismo, todos os outros eu passei. Todos os outros eu passei. E posso dizer para vocês que teve um na minha vida que eu passei, que ele é tão escravizador quanto a cocaína, que é a imoralidade. Onde você vai estudar a psiquiatria, a psicanálise e principalmente a neurociência, você vai descobrir que o mesmo lugar no cérebro que a cocaína ativa para poder gerar o vício, a imoralidade também ativa. Então eu conheço mais ou menos de todo o processo. E por muito tempo eu tive a desculpa que eu era fraco. Não, mas é que eu sou fraco. Eu sou fraco. Sabe o que aconteceu com a minha fraqueza? Eu perdi tudo. Deus me permitiu perder tudo. Aí quando eu não tinha mais nada, Vanessa, de repente eu comecei a ficar forte. Porque na verdade o nosso problema não é a fraqueza. O nosso problema chama-se sem vergonhice. Vou repetir. O nosso problema não é fraqueza, o nosso problema é sem vergonhice. Nós infelizmente estamos usando a palavra de Deus, pensando que podemos vir contra Ele com a sua palavra. E a gente diz: não, mas a Bíblia diz que todo aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Para de ser sem vergonha. Acordei quem estava dormindo. Isso é muleta de crente. Você pode continuar vivendo essa vida que você quer viver, de mentira, de imoralidade, de uma vida de pecados, de leviandade, de palavras torpes. Você pode continuar levando essa vida de pejorativo, de palavras pejorativas, de brincadeira. Gente, eu acho inadmissível uma pessoa que se diz crente e que a mente dele ainda brinca com certas palavras no pejorativo. Quando eu falo de brincar com palavras no pejorativo, todo mundo entende? Sim ou não? Sim ou não? O que é o pejorativo? É você ouvir uma coisa que ela é correta, mas ele traz para a parte da imoralidade, da carnalidade. É inadmissível. Mas a gente ainda tem isso dentro da igreja. Deus está estreitando. E por que Deus está estreitando? Porque Ele quer te levar a um outro nível, amém, queridos? Tudo que tem travado na sua vida, toda a porta que está fechando na sua vida, todas as coisas que não estão acontecendo na sua vida, é apenas consequência das suas escolhas. Mas hoje Deus diz: toma uma posição. E para nós encerrarmos, abra sua Bíblia comigo em Marcos, é capítulo 10, eu falei 11, é 10, 29. Marcos 10, 29. Diz assim: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado a casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles também a perseguição. E também receberão na era futura, que é a vida eterna. Olha para mim aqui e deixa eu te explicar uma coisa. Olha aqui para mim. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele não está falando que você tem que abandonar sua mãe por causa do Evangelho. Ele não está dizendo que tem que abandonar seu casamento por causa do Evangelho. Ele não está dizendo que você tem que dar sua casa por causa do Evangelho. Ele está dizendo que aquele que abre mão dos seus desejos, ele diz: não existe, olha aqui, ó, digo-vos verdade, ninguém que
que esteja abrindo mão dos seus desejos, das suas vontades, para viver o Evangelho e a verdade de Cristo em sua vida, deixará de receber a recompensa. Mas sabe o que hoje nós estamos encontrando? Pessoas que estão abrindo mão do Evangelho para viver seus desejos. Estão abrindo mão do Evangelho para viver suas vontades. Estão abrindo mão do Evangelho para viver sua carnalidade. Gente, nós vivemos um tempo, uma era, onde as pessoas fogem de servir o reino. Fogem. Porque a prioridade delas são suas próprias vontades, sem entenderem a recompensa que existe. Quem crê que a Bíblia é verdade, diga amém. O texto que você leu está na tua Bíblia, igual está na minha, diz Jane, 100 vezes mais. Pastor, mas tem mais uma palavrinha ali, é verdade. A recompensa vai ser 100 vezes mais e a perseguição. Porque quanto mais você se posicionar em Deus, mais o inferno vai te atacar. Agora eu encerro perguntando, Sidney, quem você quer agradar, Deus ou o diabo? Meu irmão, para abrir uma casa, para receber uma célula é um sacrilégio. Para levantar um líder que queira liderar uma célula, pelo amor de Deus. Para conseguir uma pessoa que queira servir no ministério de diaconato, consolidação, professor de kids, você tem que prometer salário, 13º, 14º, férias, carteira assinada. As pessoas hoje estão fugindo, sem entender que Deus tem uma mão muito maior do que a sua. Nunca você vai dar algo para Deus que Ele não venha te retribuir. Posso ouvir um glória a Deus? Eu fico constrangido com algumas coisas que Deus começa a fazer na minha vida. Constrangido com algumas coisas que Deus começa a colocar na minha vida. Tem coisas que eu tenho que rejeitar em oração e falar, Deus, vamos esperar um pouquinho. Estou sendo sincero para vocês, de tanto que eu tenho visto o favor de Deus se manifestar. Eu mereço? Não mereço, mas Deus é um Deus misericordioso, amém, queridos? E eu vou dizer para você, quer viver uma vida plena? Volte-se para Ele, se posicione com Ele e sirva o propósito dEle, que você não tem ideia para onde Ele vai te levar. Vamos colocar de pé, queridos. Eu hoje orei e falei, Deus, que seja a última palavra de juízo, que seja a última palavra de juízo sobre nós. E aí Deus quando eu encerrei o meu devocional, eu encerrei, aliás, o meu esboço, Deus me levou, Márcio, a entender. Pode apagar as luzes, Roberto, me ajuda. Quando eu encerrei o meu esboço, Deus me levou a um comentário da minha Bíblia, King James, do porquê que Deus trouxe essa palavra para o povo de Israel. O texto, lá na King James, o autor, ele fala por que Deus estava falando desta forma com o povo. E ele diz, Deus estava trazendo uma oportunidade de restauração para um povo exilado por 70 anos. E a última direção que eu entendi de Deus é que se eu e você não tomarmos uma posição com Deus, não é com a igreja, queridos, não é com o pastor Márcio, não é com a nova aliança, é com Deus. E você tirar da sua vida todo o lixo que te faz ter uma vida de pecados. Quando eu li aquela nota, o Espírito Santo foi muito claro para mim. Deus falou, eu estou fechando a janela da misericórdia sobre a vida de algumas pessoas. E Ele falou, para aqueles que não tomarem uma posição, vai vir um ciclo de 7. Foram 70 anos no cativeiro. E eu na hora falei, meu Deus, 70 anos é uma geração inteira. Mas eu entendi no meu espírito, um ciclo de 7 anos para tratamento. Por que o povo Emerson ficou 70 anos lá na Babilônia? Para serem tratados com a sua infidelidade com Deus.
Deus avisou, avisou, avisou e avisou. Deus levantou Isaías, Deus levantou Jeremias, Deus levantou tantos outros profetas, e eles continuaram brincando. Deus levantou, primeiro ele levantou Ageu, depois levantou, primeiro ele levantou Joel, depois ele levantou Isaías, depois ele levantou Jeremias, eu não me lembro o nome do outro profeta, e o povo continuou sendo infiel. Então veio um juízo de 70 anos, para castigar não, para tratar. A minha pergunta é: qual é a sua escolha a partir de hoje? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. É nítido que hoje Deus nos chama para um tempo de quebrantamento e arrependimento.